A água engarrafada atingiu o peito de Marcos com um respingo frio, encharcando sua jaqueta rasgada, enquanto a gerente do supermercado ficava sobre ele, com o rosto contorcido de nojo. "Eu disse saia!" ela gritou, sua voz ecoando pelos corredores de piso de mármore do Westridge Premium Market. "Aqui não atendemos seu tipo." Os clientes puxaram seus celulares filmando. Alguns riram, outros sussurraram. Uma mulher apertou ainda mais sua bolsa enquanto Marcos ficava ali, com água escorrendo de sua barba, suas mãos calejadas tremendo. Não de medo, mas de algo mais profundo. Algo que o gerente entenderia exatamente em 7 minutos, quando o diretor corporativo chegasse para a inspeção trimestral. Porque o homem negro desleixado que ela acabou de agredir, aquele que ela chamou de sujento e desgostoso, ele não era apenas um andarilho sem teto, ele era Marcus Thornton, investidor bilionário, e possuía 68% de toda a cadeia de supermercados Westridge Premium Market, mas ninguém sabia disso ainda. A manhã começou como qualquer outro sábado para Marcus Thornton, exceto que não era nada comum. Ele estava do lado de fora do Westridge Premium Market, no norte de Seattle, com uma aparência deliberadamente criada para ser invisível. Jeans rasgados cobertos de lama seca, um moletom desbotado dos Seahawks, com buracos nas mangas, botas de construção que já tiveram dias melhores. Sua barba estava desalinhada, sua pele escura coberta por uma fina camada de poeira, e seus olhos, aqueles olhos afiados e inteligentes, estavam escondidos atrás de um cansaço que a maioria confundia com derrota. Este era seu ritual trimestral. 4 vezes por ano, Marcos se disfarçava e visitava seus investimentos sem aviso prévio. Bancos, hotéis, restaurantes, redes de varejo. Ele precisava ver como seus negócios tratavam as pessoas quando achavam que ninguém importante estava observando. Hoje era a localização principal do Westridge Premium Market, a joia da coroa de seu portfólio de supermercados. O lugar onde sua falecida mãe trabalhou como caixa por 12 anos antes de morrer, sem saber que seu filho um dia seria dono de toda a empresa. Marcos empurrou as portas automáticas de vidro. Imediatamente a atmosfera fresca e climatizada envolveu-o, carregando o aroma de pão fresco e café caro. Lustres de cristal pendiam de tetos abobadados. Os pisos eram de mármore polido, tudo exalava luxo, exclusividade, riqueza. E Marcos parecia que tinha acabado de sair de debaixo de uma ponte. A primeira pessoa a notá-lo foi uma jovem caixa chamada Brittany. Seus olhos se arregalaram. Ela cutucou sua colega de trabalho, uma mulher loira chamada Ashley, que olhou para cima do caixa registradora e imediatamente enrugou o nariz. "Meu Deus!" Ashley sussurrou alto o suficiente para Marcos ouvir. "A segurança vai ter um dia de folga." Marcos continuou andando, pegando uma cesta de compras. Ele se moveu lentamente pela seção de hortifruti, examinando maçãs orgânicas que custavam $8 por libra. Pegou uma, virou-a nas mãos calejadas e depois a colocou suavemente na cesta. "Com licença, senhor." Uma voz atrás dele, afiada, julgadora. Marcos se virou. Uma mulher branca de meia-idade, usando o colete bordô característico da loja, ficou com os braços cruzados. Sua placa de identificação dizia Karen Mitchell, gerente de piso. Seus lábios estavam comprimidos em uma linha fina. Seus olhos o vasculhavam como se ele fosse algo grudado no solado de seu sapato. "Posso ajudar?" Marcos perguntou calmamente, com sua voz profunda e firme. "Preciso saber quais são suas intenções", Karen disse, dando um passo mais perto. "Temos tido problemas ultimamente com pessoas que entram aqui não para comprar." "Estou comprando", Marcos respondeu simplesmente, apontando para a maçã em sua cesta. Os olhos de Karen se estreitaram. "Você pode pagar por isso? Porque essa é uma maçã de $8, orgânica, importada." Marcos sentiu a queimação familiar no peito. A mesma sensação que tinha sentido
1000 vezes crescendo no Southside. A mesma sensação que sentia quando investidores de risco o ignoravam em reuniões. A mesma sensação que o impulsionou a construir um império avaliado em 2,3 bilhões de dólares. Posso pagar, ele disse com calma. Sério? A voz de Karen transparecia sarcasmo. Ela o olhou de cima a baixo com um desprezo teatral. Porque você parece que mal consegue pagar um sabonete. Alguns clientes próximos pararam para assistir. Um homem mais velho deu uma risada. Uma mulher com uma bolsa de grife deu um passo para trás, como se a pobreza fosse contagiosa. Marcos respirou fundo. Estou apenas aqui para fazer compras. Não estou causando problemas. Ainda não, murmurou Karen. Ela puxou um walkie-talkie. Segurança na seção de produtos. Temos uma situação. A mandíbula de Marcos se apertou. Isso é desnecessário. Vou decidir o que é necessário na minha loja, disparou Karen. Estou administrando este local há 6 anos. Conheço um problema quando vejo um. Sua loja, pensou Marcos, lutando para não sorrir. Isso é interessante. 2 seguranças chegaram em poucos minutos. Ambos jovens, ambos brancos, ambos parecendo desconfortáveis com a situação, mas com medo demais para questionar sua gerente. Este senhor precisa ser escoltado para fora, anunciou Karen em voz alta, certificando-se de que todos os clientes próximos ouvissem. Ele está perambulando e deixando nossos clientes desconfortáveis. Eu não estou perambulando, disse Marcos, sua voz ainda calma, mas agora mais firme. Tenho uma cesta. Estou fazendo compras. Com que dinheiro? Desafiou Karen. Ela se virou para a multidão crescente de espectadores. Alguém se sente seguro com essa pessoa andando por aí? Ele claramente não pertence aqui. Algumas pessoas balançaram a cabeça. Uma mulher apertou seu filho mais perto. Outro homem assentiu em concordância. Marcos sentiu algo se partir dentro dele. Não raiva, tristeza. Depois de tudo que construiu, tudo que conquistou, ele ainda era apenas um homem negro de roupas rasgadas para essas pessoas. Estou pedindo que você saia, disse Karen, elevando a voz. Se você não sair, farei a segurança removê-lo à força. Não fiz nada de errado, disse Marcos calmamente. Você está invadindo propriedade alheia. Sou cliente. Não é aqui que você está. O rosto de Karen ficou vermelho. Ela deu um passo à frente apontando o dedo para o peito dele. Este é um estabelecimento premium. Atendemos a uma clientela específica. Pessoas que realmente podem se permitir comprar aqui. Pessoas que têm padrões. Os seguranças se mexeram desconfortavelmente. Um deles, um rapaz mais jovem com olhos gentis, falou: Senhora, talvez devêssemos apenas não pedir sua opinião, Derek. Karen se virou para ele. Faça seu trabalho ou eu encontrarei alguém que faça. Derek recuou envergonhado. Marcos olhou ao redor para os rostos que o encaravam. Alguns curiosos, outros enojados, alguns indiferentes. Nenhuma pessoa se levantou em sua defesa. Nenhuma. Ele pensou na sua mãe, Rose Thornton, que trabalhou na loja do centro da cidade desta mesma empresa, empilhando prateleiras por um salário mínimo, sorrindo para clientes que nunca aprenderam o nome dela, que o criou sozinho depois que seu pai desapareceu, que morreu de ataque cardíaco aos 53 anos, desgastada por uma vida de trabalho invisível. Ela lhe ensinou algo importante. Você não consegue mudar a opinião das pessoas discutindo com elas. Você as muda mostrando quem você realmente é. Tudo bem, disse Marcos suavemente, colocando a cesta no chão. Vou embora. O rosto de Karen se iluminou com uma satisfação vingativa. Escolha inteligente. Mas enquanto Marcos se virava para ir embora, seu pé prendeu-se em algo. Uma chute deliberado de um cliente que tinha se aproximado demais. Marcos tropeçou, segurando-se em uma exibição de enlatados. As latas caíram, bateram, rolando pelo chão de mármore com estrondosos barulhos. Toda a loja ficou em silêncio.
E Karen Mitchell sorriu como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Veja o que você fez! A voz de Karen explodiu pelo supermercado. Marcos se endireitou lentamente, com as mãos levantadas em sinal de paz. Tomates enlatados rolavam aos seus pés. Uma pirâmide de sopa orgânica jazia em ruínas. Foi um acidente, disse Marcos. Alguém chutou. Um acidente! Karen estava em pleno modo de performance agora, atuando para seu público. Você acabou de destruir centenas de dólares em mercadoria. Derek, chame a polícia. Senhora, ele apenas tropeçou, começou Derek. Chame a polícia. Karen pronunciou cada palavra como se estivesse falando com uma criança. Uma multidão se formou agora. Pelo menos 30 pessoas com celulares ligados, gravando cada segundo. Marcos podia ver a cena pelos olhos deles. Um homem negro, parecendo sem teto, causando caos em um supermercado de alto padrão. O algoritmo iria adorar isso. Eu vou pagar pelos danos, disse Marcos calmamente. Karen riu, um som cruel e zombeteiro. Você vai pagar? Com o quê? Vale-refeição? Moedas de troco? Alguém na multidão deu uma risadinha. Marcos colocou a mão no bolso da jaqueta rasgada. Os olhos de Karen se arregalaram e ela deu um passo para trás. Derek, ele está pegando alguma coisa. É minha carteira, disse Marcos lentamente, puxando uma carteira de couro gasta. Ele a abriu, revelando várias notas de $100 bem conservadas. A multidão murmurou. O rosto de Karen piscou com confusão. Depois, se endureceu com suspeita. De onde você roubou isso? Ela exigiu. Marcos sentiu o cansaço tomar conta dele. Eu não roubei nada. Segurança! Verifique-o por roubo! Karen gesticulou freneticamente. Ele provavelmente pegou a bolsa de alguém no estacionamento. Eu ganhei esse dinheiro, disse Marcos, sua voz tensa com emoção controlada. Assim como todo mundo aqui. Ganhou? A risada de Karen foi amarga. Fazendo o quê? Ficando nas esquinas com cartazes de papelão? A multidão agora estava totalmente envolvida. Alguém gritou, só vá embora, cara. Outra voz. Por que você não vai para um supermercado comum onde você pertence? Uma adolescente com o telefone levantado alto disse em voz alta. Isso vai ter tantas visualizações. Marcos olhou para ela. Olhou para todos eles. Cada rosto lhe dizia a mesma coisa. Você não pertence aqui. Ele pensou em partir. Apenas sair com a dignidade que ainda lhe restava. Mas algo o deteve. Talvez fosse a lembrança de sua mãe. Talvez fosse o princípio. Talvez ele estivesse apenas cansado de fugir. Gostaria de falar com o proprietário, disse Marcos calmamente. Os olhos de Karen se iluminaram com uma alegria maliciosa. O proprietário? Ah, querido. O proprietário é um investidor bilionário que tem muitas coisas melhores para fazer do que lidar com pessoas como você. Pessoas como eu, repetiu Marcos suavemente. Sim, pessoas como você. Karen deu um passo mais perto, sua voz caindo para um sussurro venenoso dirigido somente a ele. Sabe o que você é? Você é um lembrete de tudo de errado nesta cidade. Vocês, as pessoas, vêm aqui achando que podem simplesmente entrar em nossos espaços, nossas lojas, nossos bairros, mas vocês não podem. Você não pertence aqui. Algo passou pelo rosto de Marcos. Não raiva, algo mais frio. Terminou? Ele perguntou. Karen piscou os olhos, surpreendida por sua calma repentina. Antes que pudesse responder, uma mulher da multidão avançou, de meia idade, roupas de ginástica caras, do tipo de pessoa que certamente achava que pertencia ali. Eu o vi olhando minha bolsa mais cedo, anunciou a mulher. Acho que devemos verificar os bolsos dele. Eu não olhei sua bolsa, disse Marcos com calma. Sim, você olhou. Eu te vi. A voz da mulher aumentou com indignação autojustificada. Karen, revire-o. Não podemos apenas revistá-lo, protestou Derek fraco. Então a polícia vai fazer isso quando chegar aqui. Karen tirou o telefone.
Estou ligando para o 911 agora. Temos um suspeito de roubo e perturbação pública. As mãos de Marcos cerraram-se ao lado do corpo. Isso tinha saído demais. Muito demais. Por favor, não faça isso. Ele disse calmamente. Isso não precisa escalar. Deveria ter pensado nisso antes de entrar aqui, disse Karen, já discando. No telefone. Sim. 911? Preciso da polícia no Westridge Premium Market, na Aurora. Temos um indivíduo perigoso. Eu não sou perigoso, interrompeu Marcos. Que está ameaçando funcionários e clientes, continuou Karen. Ele tem cerca de 6 pés. É um homem negro. Parece estar sem teto, possivelmente drogado. Eu não estou drogado. E está ficando agressivo. Por favor, apresse-se. Karen desligou com um sorriso satisfeito. A polícia já está a caminho. Espero que goste da comida da cadeia, porque você não vai comer maçãs orgânicas onde vai parar. A multidão se aproximou, uma mentalidade de bando tomando conta. Alguém gritou. Devem contê-lo até a polícia chegar. Outra voz. Não deixe ele fugir. Marcos olhou para as saídas, ambas bloqueadas por clientes boquiabertos. Derek e o outro segurança pareciam divididos entre o dever e a decência, mas nenhum deles se moveu para ajudar. Foi isso. Este foi o momento que iria definir tudo. Marcus Thornton, um dos homens negros mais ricos do noroeste do Pacífico, cercado por pessoas que o viam apenas como uma ameaça a ser removida. Seu telefone vibrou no bolso. Ele lentamente o puxou. Um iPhone 15 Pro Max, novíssimo, valendo mais do que qualquer telefone naquela multidão. Os olhos de Karen fixaram-se nele. De onde você roubou isso? Eu não, Marcos começou, mas Karen avançou de repente e pegou a garrafa de água da exibição do cooler próximo. Acabou de falar comigo, ela gritou, e ela jogou. A garrafa acertou Marcos bem no peito, explodindo no impacto. Água gelada encharcou seu moletom, escorrendo por suas calças jeans. O choque, não pelo frio, mas pela ousadia, deixou-o momentaneamente paralisado. A multidão suspirou. Até eles pareciam chocados com a ação de Karen. Sai da minha loja! Karen gritou, com o rosto roxo de raiva. Marcos ficou ali, ensopado, com os olhos fixos no rosto de Karen. Quando falou, sua voz mal passou de um sussurro, mas atravessou o supermercado silencioso. Sua loja? Sim, minha loja. Eu dirijo este lugar. Karen arfava de esforço e fúria. Marcos assentiu lentamente. Ok. Ele se virou em direção à saída, a água ainda pingando de suas roupas. A multidão se abriu, as pessoas se pressionando contra as prateleiras para evitar tocá-lo enquanto passava. Ele podia sentir os olhares sobre suas costas, ouvir seus julgamentos sussurrados. Ele estava quase nas portas automáticas quando elas se abriram, deslizando. Uma mulher de terno azul marinho caro entrou, seus saltos clicando contra o mármore. 40 e poucos anos, branca, carregando uma pasta de couro. Atrás dela, 3 pessoas com trajes corporativos seguiam, tablets na mão. A mulher parou de repente ao ver Marcos, encharcado, cercado por uma multidão, seguranças pairando por perto. Seu rosto ficou pálido. Sr. Thornton, ela sussurrou. O supermercado ficou em silêncio. A cabeça de Karen virou de repente. Com licença? A mulher de terno azul marinho, Jennifer Walsh, diretora regional, parecia que ia desmaiar. Sr. Thornton, não esperávamos você até... Sr. Thornton, interrompeu Karen, a confusão se transformando em risada nervosa. Este é o Marcus Thornton, o investidor? Isso é impossível. Isso... Jennifer Walsh virou lentamente para encarar Karen, sua expressão fria como gelo. Esse é seu chefe, ela concluiu. É o acionista majoritário da Westridge Premium Market Corporation. E você acabou de agredi-lo. A cor saiu do rosto de Karen. Marcos permaneceu perfeitamente imóvel, água escorrendo pelo chão de mármore, seus olhos fixos na expressão desmoronada de Karen. Meu Deus!
Karen respirou. Meu Deus! O caos estava prestes a explodir. O silêncio que seguiu às palavras de Jennifer Walsh foi absoluto. Você podia ouvir um alfinete cair no supermercado enorme. Mais de 30 pessoas ficaram imóveis, os celulares ainda gravando, os olhos pulando entre Marcos molhado até a raiz dos cabelos, e o gerente cujo rosto tinha passado de carmesim a cinza escuro em segundos. Não, sussurrou Karen balançando a cabeça. Não, isso não, ele não pode estar. Mostre o diretório corporativo, disse Jennifer Walsh friamente a um de seus assistentes. Mostre para ela. O assistente tocou seu tablet, depois virou-o para Karen. Na tela, uma fotografia profissional. Marcus Thornton com um terno sob medida, sem barba, sorrindo. Ao lado, suas credenciais. Marcus Thornton, fundador e principal investidor. Thornton Capital Group. Ações majoritárias. 68%. Westridge Premium Market Corporation. Patrimônio líquido. 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Os joelhos de Karen fraquejaram. Ela agarrou a borda de um caixa para se estabilizar. Derek, o jovem guarda de segurança, encarou Marcos com horror e reconhecimento surgindo em seus olhos. Oh, não! Oh, não, não, não! O outro segurança tinha ficado pálido. A mulher que acusara Marcos de observar sua bolsa recuou lentamente, tentando desaparecer na multidão. A adolescente que estava filmando baixou o telefone, percebendo de repente que tinha acabado de gravar um desastre viral. Para a loja, não para Marcos. Senhor Thornton, disse Jennifer Walsh, com a voz tensa, quase controlando o pânico. Em nome da Westridge Corporation, peço desculpas profusamente por... Marcos levantou uma mão. A água ainda pingava de sua manga. Pare! Jennifer ficou em silêncio. Marcos caminhou lentamente de volta ao centro da loja, seus botas fazendo barulho nos pisos de mármore molhados. Cada olhar o seguia. Quando falou, sua voz foi baixa, mas ecoou até os cantos mais distantes. O nome da minha mãe era Rose Thornton, disse ele. Ela trabalhou na Westridge Market original, no centro da cidade por 12 anos, repondo prateleiras, limpando pisos, salário mínimo, sem benefícios. Ele olhou ao redor para os rostos. Alguns culpados, outros ainda confusos, alguns aterrorizados. Ela costumava chegar em casa com os pés sangrando porque não podia pagar por bons sapatos, mas ela sorria e me dizia que o trabalho duro importava, que tratar as pessoas com dignidade importava, que todos merecem respeito. Seus olhos encontraram os de Karen. Ela estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela morreu antes que eu fizesse meu primeiro milhão, continuou Marcos. Antes que eu pudesse comprar uma casa para ela. Antes que eu pudesse dar a ela a vida que merecia. A única coisa que pude fazer foi comprar a empresa onde ela trabalhava, comprá-la e torná-la melhor. Fazer dela um lugar onde alguém como ela fosse tratado com respeito. Ele gesticulou ao redor do supermercado de luxo. Tudo isso? Os pisos de mármore? Os lustres de cristal? Os produtos orgânicos? Eu construí isso para ela, para homenageá-la, para criar empregos que paguem salários dignos, para provar que sucesso e dignidade podem coexistir. Karen caiu de joelhos com o rosto nas mãos. Sr. Thornton, sinto muito. Eu não sabia. Eu não... Você não sabia que eu era rico, interrompeu Marcos suavemente. Mas você sabia que eu era humano. Você simplesmente não se importava. As palavras caíram como golpes físicos. Os ombros de Karen tremeram com soluços. Marcos olhou para Jennifer Walsh. Quantas reclamações ela fez? Jennifer hesitou, então fez um gesto para sua assistente, que puxou um arquivo no tablet. 17 reclamações formais nos últimos 18 meses, baseadas em discriminação, principalmente direcionadas a clientes de cor ou clientes que pareciam economicamente desfavorecidos. E ela ainda trabalha aqui? O queixo de Jennifer se apertou.
O diretor regional anterior lidava com essas reclamações internamente, advertências verbais, treinamento adicional. Herdei essa situação há 3 meses e estava preparando um caso para a demissão. Marcos assentiu lentamente. Olhou de volta para Karen, que ainda estava ajoelhada no chão. Você está demitida, disse simplesmente, com efeito imediato. A segurança irá acompanhá-la até a saída. A cabeça de Karen se ergueu rapidamente. Por favor, eu tenho uma hipoteca. Tenho contas a pagar. Preciso deste emprego. Eu vou mudar. Prometo que... Minha mãe também precisava do emprego dela, disse Marcos, sua voz ainda tranquila, mas carregada de emoção. Mas quando ela ficou doente e perdeu turnos, ela foi dispensada sem pensar 2 vezes, sem indenização, sem compaixão, simplesmente foi embora. Sabe o que isso me ensinou? Karen balançou a cabeça desesperada. Que a maneira como você trata as pessoas quando elas estão sem poder diz tudo sobre quem você realmente é. Marcos virou-se para Derek. Você tentou falar. Qual é o seu nome completo? Derek Johnson, senhor, disse Derek, sua voz trêmula. Você foi promovido, gerente da loja, com efeito imediato, aumento de 20% no salário. Os olhos de Derek se arregalaram. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga que você vai tratar cada pessoa que passar por essas portas como se ela importasse, porque elas importam. Sim, senhor. Eu vou. Eu prometo. Marcos olhou para a multidão de clientes, muitos ainda segurando seus celulares. Vocês todos gravaram isso em vídeo? Ótimo. Postem. Deixem as pessoas verem exatamente o que aconteceu aqui hoje. Não porque eu queira fama ou pena, mas porque isso acontece todos os dias com pessoas que não são donas da loja, pessoas que não têm poder, recurso ou voz. Ele fixou o olhar na mulher que o acusou de olhar para a sua bolsa. Ela desviou o olhar, envergonhada. Julgamos as pessoas pela aparência, roupas, cor da pele, assento. Decidimos em segundos se alguém merece nosso respeito ou nosso desprezo, e geralmente estamos errados. Marcos tirou a jaqueta molhada, revelando uma camiseta branca simples por baixo. Seus braços eram musculosos por anos de trabalho na construção antes de seus investimentos decolarem. Ele não era um homem que teve riqueza entregue de mão beijada. Ele lutou por ela. Venho aqui 4 vezes por ano, ele disse à multidão silenciosa. Disfarçado, para ver como meus negócios realmente operam, para ver como os funcionários tratam os clientes quando acham que ninguém está olhando. Na maior parte do tempo fico impressionado, orgulhoso até. Ele olhou de volta para a exibição destruída de latas, ainda espalhadas pelo chão. Hoje, estou de coração partido. Jennifer Walsh deu um passo à frente. Sr. Thornton, assumo total responsabilidade por essa falha. Se desejar minha demissão, não quero sua demissão, Jennifer. Quero que implemente um treinamento obrigatório contra preconceitos. Treinamento de verdade, não algum vídeo online que as pessoas clicam e passam adiante. Quero compradores secretos, pessoas que pareçam comigo hoje, testando cada loja trimestralmente. Quero sistemas de reclamações que realmente funcionem. E quero uma cultura empresarial onde o que aconteceu hoje seja impossível.